vamos lá. Então, pessoal, quando eu falo de retoque, o assunto retoque nada mais é do que eu pegar os pixels de uma imagem e mudar a cor do pixel da imagem, certo? Então, se eu tô falando, eu preciso retocar a celulite, eu tô falando que eu preciso pegar aqueles pixels que estão aparecendo com uma determinada cor e eles que tá dando uma certa sombra, que eles têm que ter uma outra cor que não é para dar sombra. Então, o princípio de retoque é um princípio muito simples, tá? É um princípio muito simples. Eu pego pixels de algum lugar, que pode ser da própria imagem, e transporto esses pixels para um outro lugar. Então, eu tenho uma imagem aqui que eu vou tentar ilustrar isso para vocês. Qual que é o princípio? Então, por exemplo, eu vou desbloquear esse fundo e eu tenho a minha imagem e a ferramenta de retoque é essa ferramenta que chama clone, carimbo. Dependendo do programa, ele vai ter um nome diferente, tá? No Photoshop chama carimbo, aqui chama clonar, no Corel Photo Paint eu acho que é clone também. E o que ele faz, tá? Então, aqui ele basicamente faz isso, ó, eu tenho fonte e pintura. Então, quando eu pego, vou pegar um ponto aqui, ó, vou aproximar. Vou pegar um ponto aqui, ó, o cantinho, bem a base do número 8, dou um clique, e aí ele mudou aqui para a ferramenta de pintura. E aí eu venho aqui na base do 1, e ele vai começar, tá vendo ali na base do 8 que aparece uma bolinha, ó? Ele está copiando aqueles pixels para cá. Então, ele nada mais está fazendo do que copiar, conforme a bolinha passa, ele copia os pixels, a cor de cada um dos pixels para cá. Como esse 8 era um contorno bem delimitado, e esse fundo era um fundo, esse branco era o fundo branco, então quando ele copiou o fundo branco, aqui ficou bem perfeitinho, né? Ficou bem fácil de eu fazer essa cópia. Eu posso usar o clone, por exemplo, para copiar essa mesma placa para um outro lugar. Só que quando eu faço isso, ó, se eu vier aqui, fonte, e aí eu vou começar a colar, eu vou pegar um ponto aqui, ó. O que vai acontecer? Olha, ele tá não só pegando os pixels da placa, mas conforme eu deslizo isso para cima, ele começa a copiar também os pixels ali dos tijolos em volta da placa. Então, se eu fizer isso daqui, ó, ele tá pintando tudo, ó, tá? Ele copiou não só aqui os pixels da placa, mas ele tá pintando também os pixels ali do rejunte. E se eu vier aqui do lado, ele vai começar a fazer tudo de novo, vai começar a pintar uma outra placa ali. Essa bolinha ali embaixo tá mostrando quais pixels que ele tá pintando. E a mesma coisa se eu vier aqui e começar tudo de novo. Então, eu vou criando várias placas, porém, eu tenho essa questão, ele tá criando aqui os para fora também, que eventualmente eu não gostaria. Eu gostaria que ele se limitasse a pintar só a área da placa. Então, vejam que cada vez que eu comecei a clicar e pintar, ele começou a fazer uma nova placa. Isso acontece porque nesta ferramenta, isso pode acontecer ou não. Agora, está acontecendo porque nessa ferramenta tem uma opção que está configurada para acontecer desse modo. Então, eu vou voltar agora, vou desfazer tudo, vou deixar o 88 lá. E aí eu tenho essa opção alinhado. Quando essa opção alinhado está desligada, ela faz isso. Eu pego, comecei aqui no parafuso. Voltou para a pintura e começo a pintar, ele começa a pintar o parafuso. Se eu soltar e vier para cá, ele começa a pintar outro parafuso. Vou voltar. Se eu estiver fazendo o clone e essa opção estiver alinhada, essa cópia vai acontecer um pouquinho diferente. Como que ela vai acontecer? Então, eu vou pegar, ó, peguei ali pelo parafuso, só que agora, como está alinhado, eu vou clicar, soltar, ele vai começar a copiar ali a placa. Por enquanto, eu não selecionei nada, ó, vou voltar. O que eu tô fazendo? Eu simplesmente venho aqui no clone, na opção fonte, dou um clique para pegar
o ponto que vai ser a origem, né, de referência da minha cópia. E aí automaticamente ele já mudou para a opção de pintura, ou seja, agora eu vou pintar. E aí eu escolho para onde que eu vou pintar. Quando aquela opção alinhado está disponível, ela está ativada, o que acontece que é diferente de quando ela está desativada é o seguinte: quando a opção estava desativada, o que que acontecia? Se eu clicasse agora num ponto aqui embaixo, ela ia começar a desenhar uma nova placa. Como a opção alinhado está ligado aqui, ó, então ele não vai fazer isso. Ele vai manter aquela referência. Então, se eu vim mais para baixo, ele agora está pegando pixels mais lá embaixo. Veja onde está a bolinha ali, ó. Ele está copiando aqueles pixels ali, ó. Por onde está passando a bolinha ali embaixo, está indicando quais pixels ele está copiando, ó. Deu para entender a diferença? Então, o alinhado é isso. O alinhado, se eu soltar o mouse e começar de novo, ele não vai começar a fazer uma nova cópia. Essa é a diferença do alinhado para o não alinhado. E lembrando que eu posso ainda, quando eu for pintar, alterar essa opção de opacidade. Então, no caso, está 100% opaco. Mas se eu puser 45, ele vai pintar, mas vai pintar um pouquinho fraco, ó. Um pouquinho aguado. No caso aqui, como eu quero apagar essa casinha aqui de passarinho, então eu não faria isso. Eu deixaria ela 100%. Então, vou voltar lá no meu arquivo, lá no 88. Eu quero apagar essa casinha de passarinho. Então, o melhor jeito é eu fazer isso, ó. Fonte. Vou pegar um pouco aqui, por exemplo. E aí, venho aqui. E aí, tá vendo? Ele tá copiando aqueles pixels, ó. Aí, copia os rejuntes, ó. Copia o rejunte. Só que eu tenho que tomar um cuidado, porque a partir de um determinado momento, ele vai encontrar os pixels que existiam da casinha de passarinho. E ele vai começar a reproduzir a casinha de passarinho ali, né? Então, eu tenho que pensar em que estratégia que eu vou usar. Eu vou vir aqui, ó. Vou pegar aqui, e vou pintar aqui, Então, eu sempre tenho que estar olhando aquela bolinha, porque aquela bolinha está me indicando quais pixels ele está utilizando para colocar aqui do lado direito, ó. Que eu não quero que ele faça um rejunte, ou posso deixar fazer, né? Ó, vai ficar um tijolo pequeno aqui, ó. Se eu começar a pintar aqui, ó. Então, ele vai reproduzindo para cá e para lá. E eu posso fazer isso em várias etapas. Então, por exemplo, agora eu posso vir no fonte, pegar aqui e trazer para cá. Começar a apagar, entre aspas, ou seja, a retocar, a copiar os pixels de lá para cá. Parece que eu tô apagando, na verdade eu não tô apagando, eu tô pintando pixels por cima. E aqui, ó, eu posso pegar pixels daqui, ó, vou no item fonte, aí pego aqui, por exemplo, e colo esses pixels aqui, porque aqui era o cantinho do tijolo, eu quero fazer um cantinho de tijolo aqui, ó. E aí ele começa a copiar aqueles pixels para cá. Então eu tenho que ter uma paciência, e por isso que eu falei que é terapêutica, porque a gente vai fazendo. Agora eu quero copiar esse rejunte. Então venho no fonte, quero copiar um pouquinho para cá e dou uma retocadinha aqui. E eu vou construindo a minha imagem, eu vou apagando o que eu quero. Eu vou corrigindo o que eu quero. Tirar essa sombra. Como é que eu poderia tirar essa sombra? Ó? Eu poderia vir aqui, ó. Vamos ver que tijolo que eu poderia copiar aqui. Vamos pensar. Vou pegar esse aqui de cima, ó. E aí eu vou trazer esse tijolo para cá. Aquele cantinho do tijolo eu vou trazer para cá. O tamanho desse pincel, ou seja, eu tô com um pincel que eu posso, aqui dessa escova, né, que aqui nesse programa chama escova, eu posso fazer uma escova maior, ó. Eu posso ser mais grosseira ou mais delicada no copiar, né? Aqui eu tô copiando mais pixels de uma vez. Eu poderia pegar, copiar menos pixels. Então, eu vou construindo essa minha nova imagem, ó, fonte,
Vamos ver aqui esse canto aqui, como é que eu poderia fazer, ó. Tchic. E aí eu venho aqui e colo aquele canto. Tá vendo como ele vai reproduzindo os pixels de lá aqui para fazer essa minha nova imagem. Fonte, tchic, e colo aqui, ó. E vamos ver aqui como é que a gente vai ter que pôr um rejunte aqui, né? Fonte, tchic. Pego aquele ponto de referência e trago para cá. Vamos ver se vai dar certo. Ó, gostaram? Consegui limpar a imagem. Isso eu posso usar em fachadas para limpar coisas. Por exemplo, eu tirei uma foto e tem a fiação da rua, que não tem como eu tirar foto sem a fiação da rua. Mas no meu projeto, na minha maquete eletrônica, vai ficar muito feio se aparecer aquela fiação. Então eu vou usar esse recurso para copiar pixels, porque não adianta eu pintar com uma cor lisa. Isso aqui é uma textura, olha a complexidade de cores. Então com essa ferramenta eu consigo transpor essa complexidade de cores para um outro lugar. Vou pegar aqui fonte. Se eu quisesse escrever aqui belo, mesma coisa, né, ó. Peguei a pontinha do B e para onde que eu vou levar a pontinha do B e com que tamanho que eu vou pintar para pintar a pontinha do B e com que suavidade ou, né, se vai ser de um modo suave, se vai ser de um modo suave ou se vai ser de um modo mais rude, mais duro, ó. Então tenho que lembrar que quando eu levo o B, eu tô levando coisas em volta do B também, ó. Eu tô levando uns pixels em volta do B, que apesar de ser a parede com a mesma textura, ela é mais escura. Ó, veja que o pixel aqui tá muito mais escuro que aqui. Então tem que ter um olhar sobre isso. Vou pegar o E, nem tudo vai ficar bom, né? Às vezes, olha, vai ficar com uma aparência um pouco grosseira, vai dar pra ver que tá copiado de lá. O que o Photoshop achei que é um pouco melhor nesse aspecto é que você pode colar numa outra camada, você não precisa colar na mesma camada. E aqui pelo menos eu não consegui. O que a gente pode fazer é logo que a gente começar, já duplicar a camada aqui. E aí nessa camada do fundo, deixa o fundo. Na segunda a gente faz o que a gente vai fazer. Eu vou tentar escrever belo aqui, ó. Então vou pegar a fonte, vou pegar o B e vou trazer para cá. Vou pintar o B aqui. Depois eu vou pegar o E, fonte, vou pegar a pontinha do E aqui, trazer o E para cá. Como tá alinhado, não tem problema eu soltar o botão do mouse e depois continuar a pintar. Se não tivesse com essa opção alinhado, ele recomeçaria pela pontinha do E de novo. E aí ia dar BO. Vou pegar o L e vou pegar o O. Fonte, mais ou menos aqui. Então, eu posso fazer isso daqui. Vocês vão ver que deu uma diferença aqui na cor dos pixels, né? Essa camada aqui de cima, que é o fundo copiar, eu posso apagar alguns pixels dela, né? Ó, se eu apagar, vier com cuidado aqui e apagar, ele vai passar a mostrar os pixels de baixo. Então eu posso apagar, se eu quiser apagar com um pouco de opacidade, ou seja, eu não apago tudo de uma vez, eu deixo um pouquinho esse pixel aparecendo, porque também se eu apagar todas essas sombras aí vai ficar um pouco estranho. Então eu posso ir acertando aqui e diminuindo o tamanho aqui da escova para ter um pouquinho mais de controle. Como eu tô apagando os pixels, ó, ele tá apagando, ó. Se eu desligar a camada de fundo, eu vou ver que nesta camada os pixels estão sendo apagados. E até eu vou fazer isso, ó. Vou selecionar isso daqui, seleção invertida e vou deletar esses pixels para vocês entenderem aqui, ó. Nesta camada eu só tenho isso desenhado agora. Então eu posso ir compondo o que aparece em uma camada e na outra camada para ir acertando aí o que eu pretendo mostrar aí do meu trabalho. Vou pegar agora a outra imagem para vocês poderem brincar também. Essa imagem aqui, ela tá falando que é muito grande, eu vou usar esse Ultra HD, que é o que tem mais pixels das opções que ele me dá. E é uma imagem que ela tá com uma fachada bem frontalizada. No caso de tijolo, quando tem fachada de tijolo, o ideal é que para você retocar que ela esteja frontalizada, porque se você estiver pegando como ângulos em perspectiva, uma fachada em perspectiva, o tijolo desse canto da fachada e desse canto, eles vão ter dimensões diferentes.
por conta da perspectiva, então vai ficar meio difícil. Agora, o que eu quero que vocês façam, que a gente brinque aqui, é justamente exercitar, limpar essa foto, né? Tentar tirar esse sinal aqui, tentar tirar o carro, tentar reorganizar aqui, ó, porque essa porta aqui tá muito confusa, né? Tem muitos elementos aqui, tá difícil de lidar com isso. Tirar essa marca budget aqui, ó, enfim, dar uma melhorada nesse aspecto. Tirar aqui, ó, tem que tirar esse poste. Então, como é que eu tiro? Na verdade, eu não tiro. Na verdade, eu pinto alguns pixels por cima. Eu esqueci de falar uma coisa. Então, por exemplo, se eu quiser copiar essa placa pro lado, o melhor jeito seria fazer assim, ó. Ao invés de fazer só como eu fiz, eu vou acrescentar mais um recurso aqui. Antes de começar, eu vou selecionar o contorno, todos os pixels que eu quero copiar. Então, eu quero copiar os pixels da placa. Então, com cuidado, eu vou fazer toda a seleção. Vou criar uma área fechada dos pixels que eu vou copiar, inclusive a sombra, porque eu também vou copiar a sombra. Então, eu tenho uma área selecionada. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou mudar para a ferramenta de seleção e vou mover essa área para a posição que eu quero. Essas formiguinhas que estão andando aqui, ó, representam aonde vai ficar a nova placa. Por que eu fiz isso? Porque quando eu uso a ferramenta de carimbo, ou aqui que chama clone, ó, eu vou pegar uma escova maior e aí eu vou fazer, ó, fonte, pegar bem no cantinho da área que eu selecionei. E aí eu vou trazer para cá. Se eu tenho pixels selecionados aqui, esses pixels eles vão funcionar como uma proteção. Ou seja, mesmo que eu passe o mouse em volta, pixels fora desta área, esta área ela vai ser uma área protegida. Ele só vai pintar dentro desta área. Então isso é bom quando eu quero proteger o que eu tô levando. Então vamos começar pelo mais fácil, que é pegar aqui em cima. Ó, se eu peguei aqui na divisa da linha marrom com a linha cinza, eu tenho que pensar onde é que eu quero que fique a divisa da linha marrom com a linha cinza. Agora eu consegui pegar. Aí eu vou olhando aqui, depois eu conserto isso daqui. Mas ó, aqui já tá fácil de fazer, né? Nem tudo vai dar tão certo, tá? Ó, aqui já deu um BOzinho aqui que a gente vai ter que cuidar depois. Aí eu vou lá no fonte, então é isso que eu quero que vocês comecem a praticar. Vou pegar aqui, ó, na segunda linha aqui, ó. Então vamos tentar consertar isso daqui, ó, fazer um. E por isso que eu falei que é terapia, que agora tem que fazer tudo com muita calma, com muito cuidado. Às vezes aqui vale a pena ficar fazendo com menos opacidade para ver se tá dando certo mesmo. Aqui essa janela aqui, ó, tá bem zoada. Às vezes vale a pena a gente copiar uma janela inteira, ó. Pego bem no cantinho aqui, ó. E aí eu venho para cá, trago a janela inteira. Então, quando eu trago a janela inteira, na verdade, o que eu tô fazendo, tô pintando por cima, né? Tô pintando com a cor dos pixels da outra. Às vezes, ó, aqui embaixo, ele deu ficou um pouco para baixo aqui, deu um defeitinho aqui, ó. Então, aí eu tenho que pegar de novo, ó, fonte,
Show, pessoal?